Estamos iniciando a segunda edição desse nosso programa aí, Prosa e Churrasco. Estamos trazendo para discutir as coisas de Ponta Grossa, conversar com as personalidades de Ponta Grossa, criar um espaço a mais para o debate, para a discussão. E hoje nós temos a satisfação, a alegria, a honra de receber um cidadão. Ele é curitibano, mas cidadão de Ponta Grossa, de coração, é um médico e um vocacionado para a política. E nós vamos contar a história dele. E o nosso convidado, então, é o médico, ex-vereador, candidato a prefeito, deputado estadual e agora candidato a deputado federal, doutor Magno Zanelato. Doutor Magno, alegria de recebê-lo aqui. Eu que tenho a satisfação, Adail. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado pelo convite. Conheci o Adail, assim, nessas andanças políticas, porque durante a minha vinda a Ponta Grossa, que foi em 2000, no ano de 2000, até 2016, não sabia direito o que era política. E depois que a gente entra na política, é que a gente começa a ter contato com pessoas da comunicação, do É, jornalismo, da imprensa, discutir, ter uma visão mais ampla de todas as situações que envolvem a cidade, e não só naquela área que se fica, que se entra de manhã no hospital e às vezes sai à noite, é. discutindo e vivendo a sua saúde. Eu tive a satisfação de conhecer o Adail e hoje estar aqui é uma satisfação em trocar uma ideia com você, viu, Adail? E um espaço muito agradável, gostoso, com pessoa que tem o dom da palavra e consegue conduzir uma conversa muito agradável. Obrigado. Você é uma figura muito especial para a política, porque a política que nós temos no Brasil, aquela história, né? Cidadão de bem, não, eu não vou entrar na política, essa coisa suja, não quero saber disso aí. Muito bem, daí ele não entra, aí o vadio entra, o vigarista entra, o corrupto entra, e daí nós temos o Brasil que temos. Temos a política que temos hoje, justamente pela omissão das pessoas de bem, porque quem são os corruptos da política brasileira? Pessoas da sociedade, eles não caíram do céu lá. Tá aí o caso do Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista. O Antônio Rueda, parceiro dele, inclusive na corrupção, presidente do União Brasil, os grandes partidos, né? E você tem uma carreira interessante. Você foi vereador, você estava no PDT, né? Você foi o PDT Sim, pelas mãos do Márcio Pauli, sim. depois não se reelegeu, mas daí foi candidato a deputado estadual, deputado federal, prefeito pelo Novo e agora deputado federal. Vamos falar dessas experiências suas aí. Você veja, Adail, dentro disso que o Adail falou, eu me lembro que a minha primeira viagem internacional que eu fiz, eu tinha recém-formado médico, isso foi em 1995, e eu não tinha dinheiro para fazer a viagem, meu irmão mais velho pagou a viagem para mim, para eu fazer companhia para ele. Meu irmão mais velho também cirurgião, fui num congresso nos Estados Unidos. E nós, na hora do embarque, quem que embarcou com prioridade foi o doutor Adib Jatene, O Adib Jatene, que foi um dos pioneiro, pioneiros na cirurgia cardíaca no cirurgia Brasil, uma das expressões da cirurgia cardíaca no Brasil, um homem maravilhosamente prestigiado pela comunidade médica, com elevado teor assim de conteúdo científico e com uma casuística, com um trabalho maravilhoso dentro da medicina. uhum, E ele era ministro de saúde do governo, não me lembro essa época, em 1995, quem que era presidente na época, se era Fernando, acho que é, foi o Fernando Henrique Cardoso. O ministro da saúde era uma pessoa com que a gente vê hoje, a gente é isso que você está falando, parece que pessoas que têm as suas empresas e empresas assim que são maravilhosas e que empregam muita gente e que exigem da pessoa, do empresário, estar sempre junto, médicos com muitos pacientes para operar, com cirurgias, fila de gente para atender, parece que não podem participar mais da política ou não querem mais porque foram se afastando devagarinho e hoje em dia parece que é um ambiente muito ruim de estar perto por causa desse, se tornou assim, parece que você estar na política, você já começa a ser taxado como uma pessoa que a tua conduta, a tua moral já começa a sofrer alguma preconceito. conceito, porque baixou muito assim a questão da moralidade, idoneidade dentro dos princípios
O assim, dentro da política, né, Adail? o latim, eu gosto muito de usar as frases latinas, né, eu estudei no seminário, aprendi latim com os padres, falava latim, porque naquele tempo Era a língua da igreja era o latim. O latim diz assim: "Tempora mutantur et mutamini com isso". Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Só que essa mudança que aconteceu aqui poderia ter sido inverso, porque piorou a sociedade brasileira, a classe política nem se fala. Antigamente, o prefeito era respeitado, vereador, deputado. Você tratava os políticos com reverência, porque eles se davam ao respeito. Então, você vai falar aí da história, né? Vai falar aí do Juca Hoffmann, vai falar do João Vargas de Oliveira, vai falar do Eurico Rosas. Esse pessoal deixou história. Hoje, não. Hoje, você não trata os políticos com respeito. Você vê eles, você meio fica distante, porque eles não se dão o respeito. Eu gostaria que tivesse uma lava-jato em cada estado, pegasse a história dos políticos aí dos últimos 10 anos para mostrar para o povo o que eles tinham e o que tem hoje. Quer dizer, infelizmente, o espírito público desapareceu. Por isso que eu admiro você, porque nós vamos falar de você. Acho que se aceitou muito, a sociedade está aceitando, não sei se espontaneamente ou goela abaixo, que esses escândalos que aparecem, Sim, esses desvios, são naturais, porque as pessoas continuam sendo reeleitas sim. pelas pessoas, então elas cometem erros graves e continuam sendo reeleitas e se mantendo É no que o poder. povo não sabe. E aí eles têm dinheiro e eles compram a eleição. Porque esse povo aí da corrupção, mormente nos dias atuais, porque a campanha é cara. E você é abordado em toda parte. Você já foi vereador, você foi candidato a deputado, eu vivi a política, eu sei. Então tem gente que diz assim: tá bom, eu vou fazer um pacto com vocês. Vocês querem me explorar. Vocês me exploram 4 meses e eu exploro vocês 4 anos. Tá bom? Então eu vou pagar essa conta de luz tua aí, que já tá, parece que tem uns 10 anos essa conta, essa receita que você tem aí eu vou pagar e eu vou comprar a minha eleição depois, eu não devo satisfação para você. Sim, tá Então, pago. exatamente, com o seu currículo, porque você está sendo candidato e eu conheço a sua história política, por vocação, pelo desejo de contribuir com a comunidade. Você é médico, médico conceituado na cidade, seus filhos estão crescidos, formados, então você poderia, de repente, agora eu vou pegar a esposa, vou viajar, vida tranquila. Não, você está participando porque você está se doando. Você não tem interesse financeiro nenhum. A tua vida, ela pode ser apresentada para a sociedade, porque fala-se muito em renovação. Você é uma renovação. A sua candidatura para Ponta Grossa, e a nossa entrevista tem essa finalidade, é algo extraordinário, porque você está se doando para a sociedade, você está colocando o seu nome aí para ser deputado federal, para devolver para a sociedade o que a sociedade lhe deu. Você é de Curitiba, veio para Ponta Grossa, foi bem recebido, você está integrado na cidade e agora, mas eu quero devolver um pouco do muito que eu recebi pela política. E você tem a política no sangue. Então, eu queria deixar público isso aí, porque o cidadão, às vezes, só porque ele é novo, ele é renovação. Não. Nós precisamos renovar os valores, Exato. não é propriamente as pessoas. E você é uma proposta de renovação de valor. Você sabe, essa experiência, Dail, de 4 anos como vereador, foi interessante para você entrar no meandro político e começar a perceber, talvez, o que esteja errado, assim, no meu ponto de vista, o corporativismo dentro dessas instituições, que não devia ter corporativismo, porque ali a ideia não é manter cargo, manter a tua função pública, ajudar os teus correligionários, as pessoas que te ajudam na campanha, não é fazer troca de favor para te manter o teu cargo público, não. Eu acredito assim que é uma participação como deveria ser e como é assim nas instituições privadas, por exemplo, num clube de futebol aqui, que nem de Ponta Grossa. O Operário, que durante aí 10 anos teve um presidente, agora mais 10 anos tem um outro presidente, daí daqui a pouco renova, vem outro presidente, sempre com ideias novas, vontade de querer fazer algo diferente, porque cada pessoa uma cabeça, cada cabeça uma sentença. Você acha que você tem uma ideia maravilhosa, naquele momento é uma ideia maravilhosa, daqui a pouco vem outro com uma ideia melhor que a tua, daqui a pouco tem outro mais novo, com ideias novas, para aquele momento é melhor, e a sociedade fica se renovando e sempre com visão do quê? Não dele,
dentro da instituição, e sim melhorar a instituição que ele está representando. O clube de atividade social que ele participa, seja o Guarani, o Ponta Lagoa, seja o clube de futebol da cidade, seja, veja, a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, cada 2, 3 ou 4, não sei exatamente. 2 anos. Então fica... Clube de serviço, sim. De serviço, enfim, você está representando, só que na política, você quando começa a ver pessoas com mandato aí, com 7, 8 mandatos, e você calcula cada mandato 4 anos, 4 vezes 8 são 32 anos na política, começa a ver que não tem nada de renovação, não tem nada de ideia nova, e começa a ter aquilo que eu vi dentro, que é o corporativismo. Então, poxa, como é que eu faço para ficar aqui? Qual é o jeito? É isso daí, ter os correligionários, coloca um carguinho para um carguinho para outro, esse daqui vai me ajudar, ajuda o fulano e tudo. Não é o serviço que funciona bem da prefeitura, não. É o vereador que fez alguma coisa, é o prefeito que fez alguma coisa. Na verdade, a instituição deveria funcionar adequadamente, bem para todas as pessoas, independente de favor do cara do balcão lá da... Você veja o seguinte, eu fui vereador, 72, quando o prefeito eleito foi o Luiz Gonzaga Pinto. Nós éramos 21, não havia subsídio, mandato gratuito, e nós tínhamos reuniões segunda, quarta e sexta. Eu tenho as melhores recordações, porque a Câmara para mim foi uma escola. Eram pessoas acatadas na sociedade. Tinha o Hernani Pilate, empresário, um homem honrado, Papai Cogo, da churrascaria, Hernani Rosas, o Edemar Luiz Costa, Romeu Ribas, que depois foi vice-prefeito, foi prefeito, Bernardo Brito Costa, criador da PACD. Então, pessoas comprometidas com a comunidade, né? O Carlos Meira Martins aí, lidando com o CTG e tal. Então, eu trago de lá as melhores recordações. E eram pessoas que prestavam serviço. A Câmara tinha 12 funcionários. Hoje tem mais de 100. E a gente escuta falar na rua que tem vereador que empregou 20, 25 pessoas. Mas como assim? Então, o espírito público, as pessoas perderam o espírito público e transformaram a política num balcão de negócio. Aí veio um homem chamado Jair Bolsonaro. Não, não é assim, não, vai ser do meu jeito. O que fizeram com ele? Um mandato só? Tira esse cara daí. Nós vamos demorar muito para reverter isso. Reverter. Mas daí a sociedade precisa ter consciência disso. E essa conversa nossa é muito importante para a gente falar justamente da necessidade da sociedade. Ela tem que mudar os seus representantes. Ela tem que começar da campanha eleitoral. Se eu acho que você é uma pessoa de bem, eu vou apoiá-la, mas não vou pedir nada para você. Eu vou ajudar. O que eu posso ajudar, Marco? A gente contribuir para distribuir meus vídeos, distribuir, né? Me fazer uma reunião lá, convidar para eu me apresentar para as pessoas e tal. Isso, né? Porque você tem que ser eleito tendo o sentimento e a consciência que você é devedor. A comunidade participou, a comunidade elegeu você. Bom, agora eu vou devolver em trabalho. Hoje não, porque tudo é negócio. Exato. É, isso que é... E assim, o que eu queria chamar a atenção da questão corporativista, isso de ter, e é aquele negócio de não expor os outros se cria um aparato de corporativismo e tudo que você não está em prol das pessoas, está em prol, vamos deixar os benefícios aqui para os vereadores, vamos deixar os benefícios para os deputados, vamos para os fulanos. Imagine isso a nível federal, Adail, né, na Suprema Corte, Supremo Tribunal de Justiça, altíssimos salários e tal. Vamos privilegiar essas pessoas, que daí elas não incomodam a gente aqui, e fica esse corporativismo, onde a sociedade fica em segundo plano. E daí vai um caminhão de dinheiro para regalias, para benefícios, para benécias, para ter uma vida que todo brasileiro aí não tem. Enquanto o alto legislativo, executivo e judiciário tem reajustes aí de 25%, 30%, chega a 38%. O cidadão comum ganha lá 3%, 4%, o reajuste inflacionado. As emendas parlamentares. É um crime. Que não deveria ter. Aliás, Ponta Grossa teve um deputado chamado Padre Roque Zimmermann, do PT. Foi deputado 2 vezes. Um dia ele falou o seguinte, ele sendo deputado, estavam discutindo o problema de corrupção. Vocês querem acabar com a corrupção? Comecem por eliminar as emendas parlamentares. Palavras dele.
deputado federal do PT. Mas as emendas parlamentares, elas sempre existiram, mas eram valores módicos. O Arthur Lira... Em Ponta Grossa não tinha, no legislativo municipal não tinha. Mas no último mandato aí, última legislatura, que foi aprovado lá para ter emenda parlamentar aqui em Ponta Grossa. Mas é o exemplo de cima, federal, estadual, municipal. As boas coisas não vêm, não são copiadas. As más, sim. E daí o Arthur Lira, que foi presidente da Câmara, deputado federal de Alagoas, candidato a senador agora, tomara que não ganhe, e ele encrencando com o Lula ali, e ele queria eleger esse rapaz lá que está presidente da Câmara agora, o Hugo Mota lá, que quer eleger o pai, senador, da Paraíba, tomara que não eleja. Aí, para ele ter os votos, era emendas parlamentares, me parece que era 12 bilhões. 12 bilhões. Ele passou para 40 bilhões. E o Lula não queria dar? Não, senhor. Ou você assina o orçamento, e passou para 40 e ficou. Agora tá em 54 bilhões. 54 bilhões. Mas que daí 54 bilhões para balcão de negócio. Balcão de negócio. Se a gente pensa assim que é o legislador que está participando da vida ativa da cidade, na verdade ele está comprando os votos para ele se manter lá. Porque se fosse distribuído de uma maneira assim racional no executivo para provimento aí do Estado, o Estado promover as cidades, não precisaria essa troca de favores com o legislativo lá está para você fiscalizar o executivo e você aprovar leis dentro de uma ideologia. Como é que você vai aprovar aquilo e tudo com os caras te colocando dinheiro? Tem muita gente que o dinheiro não mexe, mas tem muita gente que o dinheiro faz mudar a convicção. A pessoa é contra determinada situação, mas daí colocam lá um dinheirão na mesa dele para ele distribuir do jeito que ele quiser e ele muda o voto dele. Pois é, daí criaram essas emendas, daí deram o nome de emendas impositivas, ou seja, o executivo agora é obrigado. Antigamente tinha as emendas, mas o pessoal da oposição não recebia as emendas. Aí fizeram impositiva. Aí os deputados estaduais fizeram impositivas também, e os vereadores, especialmente de Ponta Grossa, também impositiva. Eu não sei, hoje está 1,5 milhão, 2 milhões cada vereador, mas são 19 vereadores. 19. Né? Aí 40 milhões, você pegar 40 milhões e aplicar só na saúde, muda a saúde. Daí o executivo, que tem a função de pensar na cidade, nos planejamentos da infraestrutura, da saúde, da educação da cidade, da parte de segurança, acaba tendo que abrir mão de uma grande parte do orçamento para dar para os legisladores pegar e ficar mantendo os seus redutos eleitorais. Isso é muito triste. E assim, quando você vai... E daí, quando você pensa nessa questão de renovação na política, de a pessoa ficar lá 1, 2 mandatos, ou 3... O cara vai muito bem e a gente quer que ele permaneça lá, então ele saia de deputado estadual, vai para federal. Vai para frente. Faz 2 mandatos de deputado federal, sai e vai para frente, vai para senador. Fez 1 ano de senador, 8 anos lá... vai para presidente, vai para governador e vai arejando. E as pessoas que não cumprem o seu papel, vai arejando e vai entrando gente nova. Então, por que só o executivo é uma eleição e reeleição para prefeito, para governador e para presidente? Por que não poderia ser para vereador, deputado estadual, o legislativo, 2, 3 mandatos? Eu acho que deveria ser assim, eu acho que é uma proposição assim, são coisas assim, eu como pré-candidato assim, Adail, são coisas que eu gostaria de colocar e bater forte, ver, e tendo representatividade para ser um deputado federal, mostrar para a imprensa isso daí, mostrar e tudo, porque às vezes essas coisas pegam, e a única coisa que faz mudar o voto, às vezes, de um legislador, é a pressão popular, né? Quando as coisas estão, você coloca algo que de certa forma acolhe o ouvido da pessoa, a pessoa se sente, eu gostaria disso. E a sociedade está sabendo que tem uma proposta dessa, os outros não vão, ele acaba, mas precisa ter gente lá para propor essas coisas. Vamos tirar regalia, vamos diminuir a possibilidade de manutenção de cargo, vamos fazer renovar mais, fazendo com que a pessoa tenha que se mexer, porque essas emendas parlamentares favorecem. Você vai pedir voto em Piraí do Sul. Puxa, mas um deputado aqui me ajudou com uma verba, me mandou uma verba aqui de 500 mil, me mandou um trator. Puta, eu tenho que arranjar 2 mil votos para ele.
Entende? E Ele as tirou pessoas, uma possibilidade, e esse dinheiro não é do deputado, né, é sim, dinheiro as público. pessoas, ó, o deputado está trazendo dinheiro, mas cada deputado hoje recebe 60 milhões de verba. Os do governo recebem mais. Então não há mérito no deputado hoje estar trazendo. Pois ele pega 60 milhões, ele não pode pôr no bolso e levar para casa. Ele tem que distribuir um pouco, pelo menos, né? Mas é Porque, a maneira de você já ficar mantendo e, as mesmas pessoas dentro do. sim, com 60 milhões no ano, o mandato ele tem 240 milhões que ele distribui em 4 anos. A disputa fica muito desonesta, muito desigual, né? Às vezes, mesmo aparecendo pessoas boas, Sim, essa desigualdade tudo não deixa mas pessoas boas. deixa eu te contar. Na terça-feira agora, eu assisto às 7 da manhã o Jornal da Oeste, Jornal da Manhã da Oeste. Muito bom. Às 18 horas eu assisto Oeste Sem Filtro. Bom, mas o melhor programa que tem na internet aí é das 11 às 13 horas do Cláudio Dantas, jornalista de Brasília. É um grande jornalista. Ele debate temas que os outros não debatem e leva pessoas importantes lá. Na terça-feira, ele entrevistou o Zé Trovão, deputado federal aqui de Santa Catarina. O programa inteiro. E ele falando exatamente do que nós estamos falando aqui, da decepção da política. Eu estou lá, não tenho poder nenhum. Apresenta os projetos e ficaram impressionados os entrevistadores dele estar sendo sincero e dizer: eu chego terça-feira aqui, trabalho aqui. Eu não fico lá em Santa Catarina como os outros ficam, porque estão cuidando do eleitor. O lugar de trabalhar é aqui, para pensar no povo. E ele dizendo exatamente isso. O meu mandato é para o povo de Santa Catarina. Eu não participo dessas negociatas, essas coisas. O pessoal ficou elogiando ele. Eu acho que vai fazer 300 mil votos em Santa Catarina. Então ele é uma renovação. E ele fez umas declarações exatamente no caminho que nós estamos falando. E eu quero que você fale, então, o que está te motivando para você voltar a ser candidato e agora você já abre uma perspectiva boa de apoio. O que está me motivando são várias coisas, mas eu vejo assim que essa questão de a gente, o inconformismo que tem com essa questão do judiciário, eu não posso assim ter uma perspectiva que tudo que vai ser discutido, que é uma encrenca entre pessoas, entre empresa e empregado, entre uma confusão no trânsito, uma questão de explodiu aí, que nem hoje explodiu lá um gasoduto lá e destruiu um monte de casa, vai ser judicializado isso, quem que vai decidir isso daí? O judiciário, a gente tem que ter uma segurança jurídica, a gente tem que ter coisas assim que não pode ter interesses dentro de um judiciário. E eu não consigo entender como um monte de tem 81 senadores lá, não consegue tirar pessoas que estão claramente vinculadas, troca de favor, assim, você vê que as questões jurídicas são tratado com o talão de cheque na mão, pô, porque não é possível o cara que pega JBS lá e tudo que é os irmãos lá, eles se falaram que eles desviaram, ele deu 70 milhões para Dilma, 80 milhões para o Lula ou vice-versa, depositou que ele desviou, assumiu que ele vai devolver 10 bilhões para os cofres públicos, daí chega Mas ele devolveu. o ministro Daí do o Dias Supremo, Toffoli ele pega e manda devolver pro devolve. cara. É, E a Odebrecht. quem defende o indivíduo, que é ele se declarou que ele desviou dinheiro, que ele deu dinheiro e tal. O advogado do cara é a mulher do juiz do Supremo, do ministro do Supremo. Então, claramente, um conflito de interesses, que nem agora do Banco Master, do Alexandre de Moraes, a mulher do ministro é que conduz o caso do Banco Master lá na situação. Não, se Quer ela dizer, conduzisse, ainda ela só tem o contrato, mas só tem por pois que é, ela não está divulgando agora lá? Né? exato. Então, claramente essas coisas e eles continuam lá. Por que continuam lá? Não deveria continuar lá. Isso aí por muito menos, eu acho que qualquer país sério acontecesse muito menos do que Mas isso, Magno, já já esses ministros não estariam lá. sim, mas Magno, a gente tem que pôr o pé no chão. A maioria dos deputados e senadores são corruptos. Eles estão
com os processos na gaveta lá. Começando O pelos tal foro presidentes das casas. privilegiado, o presidente do Senado, por que que ele não faz impeachment? Primeiro que ele está comprometido, você viu que foi ele que Tem indicou o Banco Master lá o presidente lá pro da estado dele. dois Amapá, rapaz, É, nunca para mais fazer aplicação no 400 banco milhões estado, do dinheiro do povo. não é dinheiro do Estado, o fundo dos funcionários públicos aposentados Então, dinheiro do povo do pois Amapá, é. contribuinte. Quando é que o funcionário público do Amapá vão ter de volta 400 milhões? Mas falando dessa realidade triste, né? Tempora mutantur et mutandicum, os tempos mudam e nós mudamos. E nós mudamos para muito ruim. Nós precisamos reverter, mas as pessoas de bem, os empresários, precisam superar o preconceito em relação à política. E eu posso falar porque eu conheço todo o processo e nós chegamos onde chegamos pela omissão dos bons. Por isso, no instante que você sai candidato, falando aqui para Ponta Grossa, para os Campos Gerais, para o Paraná, aí, você sai para servir à sociedade. É preciso que as pessoas de bem facilitem a sua vida como candidato. O empresário, por exemplo, chama você, pode chamar o deputado estadual também, que seja o seu companheiro. Escuta, venho aqui, vou dar meia hora para vocês falarem com os meus funcionários. Quer dizer, uma contribuição importante que vai ser Exato. dada. Daí vai dizer, mas se eu trouxer o Magno, vou ter que trazer todo mundo. Não vai ter que trazer todo mundo, não. A empresa é sua. Você leva quem você quiser. O Né? tempo Você de quer atividade do convidar. empresário, É, ele é que paga, né. eu estou fazendo um programa com você aqui, estamos comendo a linguiça do Luiz Antônio, vamos comer um pernil aqui. Eu não sou obrigado a trazer os outros, eu trago quem eu quiser. Então, empresário, facilitar a vida do candidato, porque, olha, o Magno está aí pré-candidato a deputado federal, idealista, os filhos, como eu falei, formados, é ele e a esposa trabalhando, ele trabalhando. Poderia, né? Não tenho nada, não tenho nada com isso aí, esse problema do povo. Vai sair candidato, vai enfrentar o desafio da campanha para ser um instrumento da sociedade. E eu gostaria de fazer esse apelo para as pessoas facilitar a vida do candidato, porque se ele for meter a mão no bolso, mas ele não vai comprar, mas aí ele vai corromper as pessoas. Se você pôr a mão no bolso, você vai meter a mão no dinheiro para você pegar o dinheiro de volta. É, Porque é assim, não fecha as contas, né. sim, então hoje eu faço esse apelo. Ô, Magno, vou trazer o Magno aqui apresentar para os meus funcionários, é o meu candidato. Você vai lá, fala para 30 pessoas, 50, 100. Olha o espaço, e com a apresentação do dono da empresa, com o aval dele, Isso ajuda. contribui. Isso já é meio caminho andado, né. Sim, Porque muitas vezes o funcionário acredita muito na empresa onde ele trabalha, ele gosta da empresa onde trabalha, gosta do patrão dele, acredita no patrão, no potencial, tanto do empresário como da própria empresa que e ele aí, trabalha. Magno, se o empresário falar assim, mas o seu Antônio, aí nós vamos votar no Magno, o Magno ganha. E daí, se eu precisar do Magno, se precisar do Magno, você fala com o seu Antônio, com o patrão, porque o patrão sabe É, onde encontrar você. Então, isso tem que ser essa aliança das pessoas uma do bem. aliança ideológica sem balcão de negócio. Sim, É, né? por algo melhor. Assim, ó, veja daí, eu trabalho, eu sou formado há 30 anos e sempre trabalhei na medicina, continuo trabalhando na medicina, quando vereador continuei trabalhando como médico, operando e atendendo. Você vai dentro do hospital, você vê uma das coisas que as pessoas mais sentem dentro das cidades onde elas moram, é o problema de atendimento de saúde pública, por exemplo. Mas parece que nunca discutem a saúde pública de uma maneira voltada para a população. É assim mesmo o povo que, né, a parte da prefeitura é cuidar da unidadezinha de saúde, a do estado é colocar um hospital regional, mas se tiver faltando vaga, não, é aquilo que tem. Mas discutir de uma forma mais ampla, o que que é? Você vai dentro de uma instituição que atende a cidade de Ponta Grossa com bastante intensidade, a Santa Casa de Ponta Grossa. Santa Casa, para, por exemplo, o custo dela para atender 85% do atendimento da Santa Casa é SUS. Ele 85%? 85%. Eles gastam para atender esse SUS 3.600.000 por mês. Quanto que o SUS paga para eles para atender esses o custo de Aham. atender esses
todos esses Esses pacientes, 85%. os 85% e esse gasto de 3.600.000. Esperaria que pelo menos o SUS repassassem para eles 3.600.000 ou 3.800.000 para poder ter fôlego, para poder comprar Claro, material, ou 4.000.000, né, ou cla 4.500.000, enfim, no mínimo três é, milhões e seiscentos. Não, mas o SUS paga 2.500.000. Então, a 1.000.000 Santa Casa fica com 1.100.000 de prejuízo todo santo mês. E daí tem que fazer empréstimo da melhor maneira que pode, e tem que fazer rifa, e tem que fazer festa, e tem que contar com uma doação com de uma emenda de um com o deputado. seguinte detalhe, então a Santa Casa faz um empréstimo, vai no banco, o banco vai emprestar. Desde que o provedor e outros diretores, assinatura pessoal. Não é, ó, não, a Santa Casa, se não pagar, desapropria a Santa Não, Casa, não. que O lá aval atrás, pessoal, pessoal. de Olha, pessoas de bem que as estão pessoas lá não querendo, sabem né, disso. não sabe. As pessoas não É sabem, muito bom que você fale isso, Adalto, né? É o aval pessoal. de um grupo de pessoas que estão É, lá colocando o seu as patrimônio em pessoas estão jogo lá, se doam para atender as e outras, colocam em risco o patrimônio. Não pagou empréstimo, o banco vai em cima dos em provedores. cima da pessoa física. Então, né, Perfeito. e que você conhece bem isso aí. É. Pois é. E veja, Dael, você tem um ambulatório lá, um monte de gente, especialidades, por exemplo, é referência em oncologia lá. As pessoas não sabem que pagam uma consulta lá R$ 10. R$ 10, com todo respeito a qualquer profissão, quem que vai fazer qualquer trabalho, varrer uma calçada, uma diarista, um jardineiro, o cara que conserta o fogão, o eletricista que vai fazer um atendimento qualquer, vai cobra 50, 70, R$ 100, Claro. R$ 150, cobra num atendimento. Aí o E o SUS atendimento médico lá é R$ 10 o SUS é bom dizer que o SUS paga para Santa Casa R$ 10 por para a atendimento. consulta. É. Então o E SUS isso ele vai pagar depois de 60 dias. eu mas Magno, o E SUS não tem dinheiro para melhorar a remuneração dos mas hospitais, mas tem dinheiro para roubar é, os assaltantes, né. essas discussões não são dadas lá. Não, por que que tem que continuar recebendo R$ 10? Por que que tem que ficar sempre sufocado É, uma instituição que atende o povo? Sempre no sufoco. Por que que não pode passar consulta de R$ 10 para R$ 20, para 16 e tudo, e daí custa 3.600.000, o SUS paga 3.600.000, e claro. a instituição consegue andar, consegue caminhar. Então esse é um problema, não se discute de uma maneira técnica e Bom, visando você tem uma meta de trabalho pré-candidato a deputado federal? Seria a uma parte bandeira. a parte da saúde é minha bandeira, porque é a minha vida. Ótimo, A minha vida é dentro da né. medicina, dentro das instituições, dentro das dificuldades dos médicos. Por que que um médico não vai atender assim, ó, Dail, não precisamos ir longe, nós estamos em Ponta Grossa. Aham. Eu conheço aqui população de 35 municípios aqui em volta, Uhum. porque nesses 35 municípios em volta de Ponta Grossa não existe um cirurgião de tórax, que é a minha especialidade, e não existe pneumologista. Então a pessoa tem que andar 130 quilômetros de carro lá de Jaguariaíba para cá, para ter um especialista, porque ele está tossindo lá faz 6 meses e não tem alguém especializado nesse problema para resolver o problema dele. Então, ele está com tumor de pulmão, não tem quem opere o tumor de pulmão dele lá na cidade dele. Ele tem que andar 130 quilômetros para cá. E para ele ficar hospitalizado aqui, tem que vir alguém para ficar com ele e tal, tem que alugar um hotel, tem que a comida, fica tudo difícil para as pessoas. De E Pituba, para de para as famílias que não têm recurso, existe a casa da acolhida da Vila Vicentina, né. Interna o familiar e fica um trabalho extraordinário. Dorme lá, toma café, almoça, lanche, janta, sem nenhum custo. Só para complementar isso daí, se você não atuar de uma maneira, o que que precisa para o profissional médico é ir atender numa cidade pequena de 15.000, 20.000 habitantes. O que que precisa? Nós temos que trabalhar dentro disso para ver, porque é lógico que você quer morar numa cidade que tenha uma boa escola para você ter os teus filhos,
que tenha uma universidade, que tenha um atendimento médico quando você precisa, tua família precisa de um bom atendimento médico e tal. E se você vai ter isso nas cidades, se você promover isso. Tudo isso tem custo e tem que ser tratado de uma maneira diferente. E é assim, Eu posso lhe dar uma sugestão, eleito deputado, se apresentar um projeto. pois não, André, com o maior prazer. Nós temos um negócio no Brasil que eu nunca me conformo com isso. Os meus 2 netos, graças a Deus, passaram no vestibular, os 2 estão fazendo medicina na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Quanto pagam? Nada. Vá na faculdade particular, quanto é que custa a faculdade particular? Né, 15, 15.000, 16 20.000. Então, são coisas que se por chocam, mês, né. se chocam. Eu, quando fui candidato a deputado federal na de 22, eu falei o seguinte: apresentar, se eu me eleger, eu vou apresentar um projeto. O aluno da faculdade de medicina pública, ele vai assinar um compromisso. Ele vai se formar, mas vai receber o diploma dali 2 anos. Nesses 2 anos, o estado vai dizer em que município ele vai trabalhar. 2 anos. Isso é Para devolver para a sociedade o muito que ele recebeu. Daí uma vez eu estava falando, mas e daí por que que o advogado não faz? Não, nós estamos falando do curso mais caro que tem. E até para que o recém-formado médico vá conhecer a realidade do povo do interior, sim, vá se humanizar. Leve isso. isso é ótimo. E Né? veja, Dayo, o meu filho, quando se formou médico, ele se formou médico e ele resolveu trabalhar 2 anos como clínico geral, para depois fazer a especialização. Olha, Você acha que é uma perda de tempo? Perdeu muito tempo na vida para fazer 2 anos de atendimento clínico e tal? ganhou, Exato, não é ganhou. nada dentro da vida da pessoa e dentro da vida profissional dela. E é um ganho, porque são experiências diferentes. E se você for ver hoje, então, tantas coisas a serem discutidas de uma maneira mais ampla, da onde custeia isso, da onde faz com que aconteça isso, e hoje estão fazendo escolas de medicina à torta e à direito. Para ganhar dinheiro. O Brasil, hoje, é um país que mais tem escola de medicina no planeta Terra, É. entre todos. E só que para vagas para especializações, daí a FUNED não tem. E daí a pessoa que quer ser pneumologista, o outro quer ser neurocirurgião, outro quer ser hematologista, reumatologista, não tem vaga para Bom, todos. Como é que a gente vai distribuir? Ó, precisa de médico reumatologista em Imbituva. Não vai ter, porque não forma gente para isso. Forma um monte de médico, é. mas um monte de médico sem especialização. Então, nós precisamos rever esses. Por que abrir um monte de cursos de medicina em vez de melhorar a formação dos médicos e fazer essa Sim. distribuição dos médicos onde precisa? Bom, nós estamos chegando ao final e eu quero dizer uma coisa aqui. O empresário que for apoiar o Magno e desejar vir fazer um programa comigo, está aberto o espaço aqui para chamar outros, porque se a sociedade não participar, se a sociedade não ajudar uma pessoa de bem, dedicada, vocacionada, quer ser deputado para prestar o serviço para a comunidade, quer devolver para a comunidade o muito que recebeu, nós não vamos mudar o Brasil. Eu cumprimento você, Magno, pela disposição. Eu sei o que é campanha eleitoral, eu adoro campanha eleitoral, né? Mas a dificuldade, né? E está aqui apresentando a candidatura. Se ganhar, vai trabalhar. Se o povo falar assim, não, Magno, nós não precisamos de você, vai continuar cuidando da vida dele. Mas se ele está se apresentando e nós estamos vindo de um processo em que a gente vota no menos ruim, por que nós não podemos votar no melhor? Essa manifestação de apreço, de respeito, né? Adail, eu vi você falar, eu estou apoiando o Magno, eu quero ir lá, quero falar do meu apoio, quero pedir para outros. Claro, faz uma corrente, elege, e o Magno fica com o sentimento do débito que contraiu com a sociedade que o elegeu e vai retribuir em trabalho. E eu quero agradecer você ter vindo aqui e Eu, vamos conversar mais vezes. Você vai vir mais vezes aqui.
Antes de finalizar, assim, Adail, você falou de uma bandeira, mas uma das grandes bandeiras, assim, que eu acho importantíssimo, eu vi durante 4 anos aqui, um governo que só faz aumentar a carga tributária, o imposto em cima do contribuinte. Eu, assim, eu como pré-candidato a deputado federal, e se um dia chegar lá, meus 4 anos vai ser para reverter isso daí. Jamais assinaria R$ 1 de aumento de imposto, e o que tem, gostaria de rever tudo a carga tributária, porque o país, ele vai conseguir arrecadar muito tendo empresas fortes, setor de serviços fortes, microempresa forte, o próprio autônomo tendo serviço e vendendo o seu picolé, a sua coxinha na rua, tudo, vai arrecadar mais. Não precisa ser aquela arrecadação compulsória e tudo no lombo que a gente cara, não para de pagar imposto. O empresário, em vez de ter 100 funcionários, ele poderia ter 120, mas ele não vai por 120 porque ele não consegue. Mas se diminuísse a carga tributária, ele colocaria 140, 150 funcionários. Eu tenho, minha esposa é uma empresária, tem um laboratório, uma microempresária, ela tem um laboratório com 12 pessoas. Se não fosse o excesso de carga tributária, provavelmente nós teríamos 13, 14, 15 funcionários. Então, isso daí faz movimentar a economia. Então, é um negócio que eu vou falar ainda bastante aí sobre isso. nessas caminhadas sobre isso, mas acho uma coisa importante antes da gente finalizar, a gente poder conversar a respeito disso, porque é o que você está falando. Isso daí é o que realmente, isso aí às vezes chega na casa de muitas pessoas que eu não Sim, conheço, sim, sim. me dá a oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa intenção, da nossa Aham, perspectiva, do que a gente pensa a respeito da política e de a gente tentar resgatar aquela política séria que não depende de toma lá da cá. Eu acho que isso. é muito importante na vida da gente a gente conseguir colocar o travesseiro na tua cama, deitar lá e dormir tranquilo. Eu não sei como essas pessoas que fazem essas negociatas e que sabem que estão fazendo coisa errada, conseguem dormir. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague a tranquilidade da pessoa de não ter, eh, problema com justiça, com, desvios, com problema, nem que isso te traga uma vantagem, momentânea. Você vai ter um mandato, 2, mas uma hora vai aparecer isso daí, e isso aí é terrível para a pessoa. Eles vão com a cara dela machucar a família, machucar o filho, os amigos e tudo, por causa de dinheiro, né. Então, É. é isso, Adail. Muito obrigado pela oportunidade aí e Vamos em frente. vamos em frente. Boa sorte. Agradeço muito, viu, Adail, assim, a oportunidade. As pessoas de bem têm que apoiar as pessoas de bem. É assim que nós vamos mudar o Brasil. E Ponta Grossa está tendo aqui um excelente candidato, um homem de bem, preparado e disposto a trabalhar em favor da comunidade. E assim nós terminamos o nosso segundo, né, prosa e churrasco. Abraço